Então, eu sou professora, meu nome é Janesli Aparecida Albuquerque, sou professora da rede estadual e coordeno na direção estadual da APP Sindicato, sou secretária de formação política sindical da APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. Hoje nós tratamos de falar um pouco sobre gestão pública, ética, de uma forma bastante abrangente, refletir sobre qual é a sociedade em que nós vivemos, que valores o capitalismo, a sociedade capitalista cria, e a importância de enxergarmos a produção das desigualdades que é inerente, que é próprio desse sistema, e o que a juventude, a escola, o conjunto da sociedade pode e deve fazer para transformar essa sociedade, para intervir nela, para combater a série de injustiças e de misérias que ela produz. Então, nós pensamos um pouco nos valores que a competição, que a ideia de competição produz, que a produção da pobreza, né, entre aqueles que produzem a riqueza, ou seja, os trabalhadores produzem todas as riquezas existentes, não existe absolutamente nada à nossa volta que não seja resultado do trabalho dos trabalhadores. No entanto, esse trabalho socialmente produzido é apropriado de forma privada por algumas pessoas. Isso produz miséria, isso produz desigualdade, isso produz violência, isso é fonte de muitas injustiças. Então, o que fazer? Que sociedade é essa que nós temos? E no mesmo conjunto de reflexões, o papel da escola. Qual é o papel da escola? É reproduzir essa sociedade ou educar cidadãos que sejam capazes de criticar essa sociedade, de enxergar suas contradições e organizar-se para agir no sentido da sua transformação numa sociedade igualitária, numa sociedade com justiça, numa sociedade em que a produção da riqueza seja usufruída e colocada em benefício de todos e todas. A região Centro-Sul, que é a região que nós estamos, é considerada a mais pobre do Paraná. Na sua opinião, o que a população aqui da região, o que podem fazer para sair dessa condição de pobreza? Bom, hoje nós discutimos um pouco como que alguém fica rico, né? Então, se existe pobreza nessa região, ou em qualquer região, e pobreza existe em todo o Brasil, em algumas regiões, ela existe de forma mais aprofundada, mais intensa. Mas se existe pobreza, é porque tem alguém, ou um pequeno grupo, apropriando-se do conjunto da riqueza produzida na região. Então, o papel da sociedade é olhar quem são os donos da riqueza nessa região. Quem apropriou-se, de que forma e o que fazer para transformar isso? Né? No mínimo, essa sociedade, nas próximas eleições, deve se preocupar em eleger tanto prefeitos quanto vereadores que tenham um compromisso com a distribuição dessa riqueza, tenham um compromisso com a produção de justiça. Qual é o compromisso, falando da educação, por exemplo, qual é o compromisso dos candidatos com a educação pública? Qual é o compromisso dos candidatos com a lei do piso, né? A lei 11.738, conjunto da lei, que fala de piso, que fala de carreira, que fala de jornada de trabalho. Qual é o compromisso dos candidatos com o Plano Nacional de Educação? Qual é o compromisso dos candidatos na defesa da educação pública, da saúde pública, das políticas públicas de moradia, de produção de alimentos, de reforma agrária, de distribuição da terra, né? da produção de alimentos? Qual é o compromisso desses candidatos com a agricultura familiar, com o pequeno que produz o alimento que chega na nossa mesa? Essas perguntas têm que estar no centro das preocupações de cada eleitor, de cada eleitora, para a gente ir construindo um grau de organização e um grau de consciência que faça com que a gente consiga transformar essa sociedade e chegar um dia a não ter mais nem ricos e nem pobres, porque a riqueza terá sido distribuída entre todos com justiça.
normalmente os políticos eles passam por um treinamento antes de se lançar. Então eles saem com uma grande vantagem já com relação aos eleitores. Eles se preparam para fazer a campanha e os eleitores não se preparam para escolher os candidatos. Como nós podemos diminuir essa diferença entre o candidato e o eleitor? Olha, e na verdade, muitos candidatos, os candidatos que representam os interesses dos mais ricos, principalmente, eles têm consciência de classe. Eles sabem quais são seus interesses. Eles sabem quem defende seus interesses. Então, se um cidadão rico aqui de Cantagalo, ou de Laranjeiras, ou da região, for votar, ele sabe exatamente quem é o candidato que representa seus interesses. Qual é o vereador que vai lá e defender o interesse do grande proprietário, seja de terra, seja de comércio, enfim. Nós, trabalhadores, nós, eleitores, gente do povo, temos que saber também quem é o candidato, seja ele vereador ou seja ele prefeito, que nós temos certeza que vai defender os nossos direitos. Tem um ditado que eu gosto muito: se a gente vota nos donos da vaca, não pode reclamar depois o preço do leite. Então nós temos que saber que quem vai ser solidário conosco não é o dono da vaca, mas o retireiro. Então nós temos toda a condição de olhar e de perceber quem são os candidatos que vão defender nossos interesses. Quem são os candidatos que vão estar conosco defendendo a escola pública? Quem são os candidatos que vão estar conosco defendendo melhores salários? Que vai estar conosco defendendo a agricultura familiar, defendendo a agricultura orgânica, defendendo a reforma agrária, defendendo a saúde pública? Nós temos que ter essa capacidade. Eles se preparam desde que nasceram, porque eles sabem exatamente a que classe pertencem e a que interesses defendem. Nós temos que saber também que, como classe trabalhadora, nós temos que eleger candidatos que tenham compromisso com os trabalhadores, que somos, em última instância, os que produzimos toda a riqueza que existe no mundo. Bom, então esteve aqui presente para uma palestra a professora Janesley Albuquerque, que é da formação sindical da APP de Curitiba, que esteve para falar sobre um tema muito importante para os jovens, que é sobre a questão da gestão pública e ética, né? Então, falar em ética é muito importante a cada dia, né? Então, ainda mais em momentos como esses, em que o Brasil escolhe seus candidatos, né, a prefeito, a vereador. Então, é muito importante nós falarmos com o jovem sobre a questão da ética, né? E a professora Janesley, como uma professora que tem muito conhecimento nessa parte, então ela esteve para uma palestra com os alunos do CEBEJA e com os alunos do Olavo Bilac também, alguns professores da rede municipal, né, que puderam ouvir a fala da professora, que foi muito importante, foi muito gratificante, né, e nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Muito obrigada.